Muito obrigado, senador. Bom dia a todas e a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui representando a Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Brasil. Agradeço aqui a oportunidade de fala ao Senado, à Comissão de Assuntos Econômicos, na pessoa do senador, Isalci Lucas, e também gostaria de agradecer a oportunidade à CMB, na pessoa do seu presidente Mirócles Veras, e também à Associação Nacional de Hospitais Privados, que está apoiando a CMB nesse pleito. Muito bem. A importância das entidades filantrópicas na área de assistência social, educação e também de saúde no Brasil, ela é incontestável, né? Basta a gente ir a qualquer cidade para a gente ver a importância dos atendimentos dessas entidades. Nós temos milhares de hospitais, Brasil afora, que fazem chegar assistência à saúde à população por meio dos hospitais filantrópicos, né? Então, nada é mais justo, né, que o Constituinte, historicamente, isso foi reiterado na Constituição de 88, tenha previsto a imunidade tributária para essas instituições, que aqui eu gostaria de enfatizar, não se trata de favor, é uma extensão de uma obrigação do poder público que vem sendo empreendida já há séculos por essas instituições. Eu lembro aqui a vocês que a Santa Casa de Santos, né, a primeira aqui do Brasil, ela foi constituída em 1543, então vejam o papel importante e histórico dessas entidades na promoção da assistência à saúde no nosso país. Aqui, só para a gente situar aqui a questão, a emenda constitucional 132, ela reiterou a imunidade das entidades filantrópicas em relação ao IBS e à CBS, né, e nem poderia ser diferente disso. E um aspecto muito importante, que é o que vai ser debatido por nós aqui com os senhores, vossas excelências, a Constituição ela autoriza a manutenção de créditos de IBS e CBS pelas entidades filantrópicas. Então, eu repito aqui, essa autorização ela é expressa, tá? Ela é expressa, ela autoriza que entidades imunes que efetuem aquisições sujeitas ao IBS e à CBS, elas mantenham os créditos correspondentes a esses tributos. No âmbito do projeto de lei complementar 68, nós temos, aqui nem poderia ser diferente, a confirmação, né, dessa imunidade no projeto de lei 68, mas no que tange aos créditos, houve aqui uma previsão negando a tomada dos créditos pelas entidades filantrópicas, né, o que nos causou espécie. A gente poderia até dizer, mas isso já é assim hoje em dia, né? Mas a gente está diante aqui de um sistema absolutamente diferente, né? Agora a regra vai ser a não cumulatividade. Nós temos a esperança de finalmente ver aqui no sistema tributário brasileiro o princípio da neutralidade, senador, efetivamente surtindo efeitos. Isso já era discutido lá na emenda constitucional 1865, os objetivos acabaram sendo frustrados aí ao longo da nossa história, do IPI, do ICMS e depois do PIS/COFINS, e agora nós renovamos as esperanças e temos certeza que essa casa vai acolher esse importante pleito das instituições, que é autorizar o acreditamento e modificar essa previsão do projeto de lei complementar 168. Aqui, como exemplo, veja, o pleito, ele não está sozinho, né? Ele não está desacompanhado. O projeto de lei, senador, ele já prevê essa possibilidade para as operações de exportação. Esse é um debate antigo, né? Então, a mensagem, né, das operações de exportação, ela já vem bem consolidada, isso desde os tempos lá de Lei Candir, e agora a gente finalmente vê o pleito devidamente acolhido, né? E aqui eu gostaria de ressaltar de que não se está a desmerecer nenhuma dessas concessões, dessas previsões que foram feitas para outras situações, mas, no mínimo, dizer que os serviços prestados pelas entidades filantrópicas merecem igual prestígio que foi reconhecido a essas outras situações. E aqui, senador Isalci, eu faço uma menção. Então, essa previsão, isso corrigindo também um erro histórico, ela foi introduzida para operações com livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. De novo, repito, uma correção de um erro histórico. Atualmente, em relação ao ICMS, por exemplo, as operações com esses produtos, elas não permitem a manutenção dos créditos. Então, finalmente, né, vamos ter o devido reconhecimento efetivo no âmbito tributário da importância desses itens. E, finalmente, aqui, senador,
essa autorização de manutenção de crédito, ela foi reconhecida para o serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre. Então, TV aberta, o rádio, eles vão poder manter o crédito. Então, a Rede Record, por exemplo, que, de novo, não está a se desmerecer o papel que essas entidades exercem aqui no Brasil, elas vão poder manter o crédito. Então, por que motivo uma Santa Casa que exerce uma atividade fundamental à população que ela assiste não vai poder também manter o crédito? Então, eu acho que as motivações, senador, elas são claras, são seculares aqui no nosso país, e hoje nós temos o legislador já concedendo isso para outras atividades e setores igualmente, no mínimo, igualmente importantes, né? Bom, as consequências. Nós vamos ter, senador, por incrível que pareça, um aumento de carga tributária para as entidades filantrópicas, quando o que se buscou ao longo da tramitação da reforma foi uma manutenção de neutralidade no mínimo de tratamento, uma perda de competitividade por conta desse aumento de carga. E também devo registrar aqui um prejuízo também à indústria nacional. Nós vamos repetir um erro cometido já há décadas em relação à indústria nacional, privilegiando aí a contratação, as aquisições no exterior, em prejuízo aqui ao nosso mercado local. E aqui, bem rapidamente, senador, nós fizemos esse estudo, baseados aqui num estudo promovido pela LCA Consultores, a pedido da Confederação Nacional da Saúde. Esse estudo ele circulou bastante ao longo da tramitação da reforma. Nós temos um resíduo tributário atualmente no serviço de saúde de 4,4% sobre a receita bruta, senador. Não é sobre os custos e despesas, sobre a receita bruta. Isso é uma carga elevadíssima. E com a reforma tributária, a prevalecer a alíquota de 27,97%, agora indicada pelo governo, esse aumento vai para mais de 5,5%. Aliás, perdão, esse resíduo tributário vai para mais de 5,5%, senador. Um aumento de carga de 27%, uma completa inversão aqui da ordem das coisas. No caso aqui, para as contratações públicas junto a entidades filantrópicas, senador, para se preservar aqui um valor de serviço de R$1.000, por exemplo, teria que ser acrescido 55,70%, correspondente àqueles 5,7%, senador, um aumento de custo que vai, inclusive, impactar os cofres públicos. Não tem sentido nenhum isso. A gente só vai trocar de bolso, né? E, finalmente, aqui em relação à indústria nacional, de novo, né? Atualmente nós temos essa questão, as entidades, quando adquirem itens no exterior, elas não pagam ICMS, não pagam PiscoFins, não pagam IPI, por força de sua imunidade. Diga, não é algo injusto, não é nada disso. Nós estamos falando de um reconhecimento secular da importância dessas entidades. E a gente vai manter isso, essa distorção, se não autorizar o creditamento, né? Aqui, senador, já caminhando para o encerramento, e peço desculpas aqui por ter extrabolado o tempo, isso já vem encontrando amplo apoio aqui do Senado, né? Diversos senadores apresentaram emendas tentando encaminhar esse tema. Senadora Damares, senador Reise, senador Flávio Arnes, e aqui próprio senador Exalci. Aliás, essa emenda, senador, eu gostaria também aqui de dar um destaque. Vossa Excelência teve a preocupação de também dar o tratamento para os créditos acumulados por essas instituições, determinando a sua restituição automática, né? Para que isso não comprometa o fluxo de caixa das instituições. Então, com isso aqui, eu encerro as nossas colocações, senador, e já indicando aqui as emendas que atenderiam aos interesses do setor. Muito obrigado mais uma vez e um bom dia.